Na linguagem C, existem 4 tipos de especificadores: o auto, o register, o static e o extra. Bom, vamos falar primeiro do extra. Aqui a gente tem uma variável x declarada como global dentro do main. Suponha que eu precise dessa variável em um outro arquivo do meu programa. Porém, se eu declarar somente um int x, o que vai acontecer? Quando eu for linkar esses dois cabeçalhos, vai haver um conflito, vai haver declarações de variáveis múltiplas. Ou seja, vai ter duas variáveis com o mesmo nome. Então, o que a gente faz? A gente usa o especificador extra. O que ele vai fazer? Vamos lá. Quando a gente chamar, por exemplo, quando aqui a gente diz que o x vale 2, o main alterou o x, né, para 2, e a gente imprime o valor de x. Chamamos a função. Quando a gente chama a função, a gente imprime o valor de x. Mas quanto vale x? Esse x é o mesmo lá do main. E como o main alterou ele para 2, logo o x dentro da função aqui também vale 2. Quando a função altera o valor de x para 10, automaticamente o x é alterado para 10 em todo o meu programa, inclusive lá no main. Então, quando a gente volta aqui no main, imprime o valor de x novamente, ele não vale mais 2, ou seja, a função alterou ele para 10. Então, para o extra, a gente é para resolver um problema de uma variável global para todo o programa. Só que eu não posso declará-la em vários pacotes, né? Porque vai haver conflito. Então, quando eu coloco esse especificador, eu estou dizendo para o meu compilador que essa variável já está declarada em algum outro arquivo do meu programa. Então, ele vai buscar ela onde ela está, onde ela foi declarada, e utilizá-la. Bom, vamos ver agora o static. Como funciona o static? Aqui a gente tem uma função e uma variável y declarada como static. Geralmente, quando eu chamo uma função, o que acontece? Ela aloca a memória necessária para todas as suas variáveis, executa todos os passos e no final ela apaga tudo, entrega essas memórias para o sistema e devolve apenas o retorno. Porém, se eu chamar essa função de novo, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai alocar toda a memória necessária para suas variáveis, vai executar todas as operações e vai retornar um valor. Bom, supondo que eu tenho uma variável y e ela só é utilizada dentro de uma única função. Ou seja, para que eu não precise declará-la como sendo uma global, eu uso o especificador static. O que ele vai fazer? Quando a gente chama essa função a primeira vez, ele vai declarar ela igual a 0 e vai retornar o incremento de y. Quando ele chamar pela segunda vez, ele não vai esquecer essa variável. A função vai terminar, porém a variável vai ficar intacta e com o valor. Ele não vai mais enxergar essa linha. Na segunda vez, o y ele não vai atribuir 0 a y, ele vai simplesmente executar o nosso incremento e retornar. Vamos ver isso funcionando? Aqui embaixo a gente tinha y igual a 0, foi incrementado e retornou. Na segunda chamada, o que ia acontecer se não tivesse o static? Vamos tirar ele aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aí, o que aconteceu? Ele reiniciou a variável todas as vezes e retornou um incremento, que é 1. Quando é declarado como static, o que acontece? Ele não reinicia essa variável. Ela continua com o seu valor guardado. Então, o static ele é utilizado quando a gente tem uma variável que precisa ser global, ou seja, que a gente não pode perder o valor,
porém ela é utilizada por uma única função. Então, para que a gente coloque todos os arquivos dessa função dentro dela, para que não fique dependência fora, a gente usa o especificador static. No caso do register, ele é utilizado para aquelas variáveis que precisam ser acessadas com rapidez, ou seja, que são acessadas com muita frequência. Então, quando a gente coloca esse modificador, o compilador faz um tratamento especial para elas, coloca elas em um lugar específico em que pode ter acesso mais rápido. O especificador alto, ele é definido como padrão para variáveis locais, ou seja, quando a gente não está usando nenhum especificador, o nosso compilador define como o especificador dessa variável é alto, ou seja, tem um funcionamento normal como a gente está acostumado a ver. Tá ok?